Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre o metabolismo do glicogênio. Hoje a gente vai falar da glicogenólise. Glicogenólise vai ser um pouquinho mais curto do que a gente foi com a glicogênese, né? Demorou um tempinho a mais lá porque era um assunto um pouquinho mais complexo. A glicogenólise eu considero ela processo um pouquinho mais simples. Então, vamos lá. Glicogenólise, ou nome glicogen, de glicogênio. O nólise aqui, o ólise, significa de quebra. Então, é a quebra do glicogênio. Onde vai acontecer? Nos mesmos lugares que sintetizaram o glicogênio. Para conseguir quebrar o glicogênio, você tem que ter glicogênio em primeiro lugar. Então, fígado, músculos, rins, né? Mas todos os nossos tecidos, quase todos, conseguem fazer isso um pouquinho. Mas principalmente aqui, fígado e músculo é o que interessa para a gente no primeiro momento, tá? Aí, beleza. Quando que isso vai acontecer? É o contrário, né, gente? Se a gente fazia síntese do glicogênio quando a gente estava bem de alimentação, logo após uma refeição rica em carboidratos, aqui a gente vai fazer quando a gente está com hipoglicemia, quando a gente está em jejum, quando já passou um bom tempo, né, que a gente não tem um carboidrato ali para suprir as nossas necessidades. Por quê? Porque o nosso cérebro, nossos músculos, nossos eritrócitos, todos eles precisam de glicose. Tá? E não está chegando glicose. Então, a gente vai, né, ter que fazer a glicogenólise, arrancar dos nossos estoques de glicogênio para liberar um pouquinho na corrente sanguínea e redistribuir isso aí. Aqui estão as enzimas, tá? Não se assusta com essa quantidade de texto, foca no que eu vou falar. Depois, quando eu terminar aqui de falar, em algum momento você dá um pause e aí sim você transcreve isso para o seu caderno se você achar interessante. Não se preocupa com essas enzimas, não vou ficar aqui lendo o slide para vocês não, tá? Então não se preocupa com isso no primeiro momento. O que você tem que saber? Enzimas importantes aqui são 4. Glicogênio fosforilase, fosfoglicomutase, glicose 6-fosfatase e a enzima desramificadora. Do mesmo jeito que a gente tinha a ramificadora, agora a gente tem a desramificadora, que é a transglicosilase. Então vamos lá. Glicogênio fosforilase. Aí ela vai fazer o quê? Atacar as extremidades não redutoras do glicogênio. Então é ela que vai chop, 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 chop e cortando as glicosezinhas que a gente tinha lá no glicogênio. Ela vai cortando as glicoses e separando. Geralmente, quando a gente tem a desconstrução de um polissacarídeo, a gente usa hidrolases para fazer isso. Né? Enzimas que vão hidrolisar ela usando água, hidrolisar a cadeia do polipeptídeo, do polissacarídeo, perdão. Então aqui a glicogênio fosforilase é um pouquinho diferente, porque ela não vai usar uma glicosilase, né, no sentido de uma hidrolase, ela vai usar uma fosforilase, uma enzima que vai arrancar a glicose, mas vai arrancar já fosforilando ela, tá? Então aqui rola um ataque, né, na extremidade não redutora do glicogênio, e aí a gente desfaz essa ligação alfa 1,4 deles, tá? E aí aqui vai ser liberado a glicose 1-fosfato. Aí eu vou falar para vocês já, quando a gente terminar esse slide, eu vou revisar o que é a extremidade não redutora, antes da gente ver como é que é o processo, tá? Uma coisa importante é que a glicogênio fosforilase é uma enzima muito grande, então ela não consegue duas coisas. Ela não consegue chegar no finalzão da cadeia, ela sempre deixa de 3 a 4 resíduos ali quando você vai chegando perto de uma ramificação, porque a ramificação acaba que fica ruim para ela entrar ali, ela não se encaixa direito. Então ela nem corta ligações alfa 6, ela só corta as alfa 4, e quando vai chegando perto de uma ramificação, que é onde tem alfa 6, ela já começa a perder a atividade, porque ela não encaixa direito ali, tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, essas glicoses que eu liberei, essas glicoses 6-fosfato que eu liberei, glicose 1-fosfato, perdão, e eu vou transformá-las em glicose 6-fosfato. Então a fosfoglicomutase vem, pega a glicose 1-fosfato que foi liberada aqui pela glicogênio fosforilase e vai transformar em glicose 6-fosfato. Beleza? Transformei em glicose 6-fosfato. O que eu posso fazer? No fígado, e somente lá no fígado, né? Porque tem um pouquinho no rim também. Mas o que é importante é que o músculo não faz isso. Isso é sempre muito cobrado, sempre muito questionado. O músculo não faz isso. O músculo não tem essa enzima aqui, ó, glicose 6-fosfatase, uma enzima do retículo endoplasmático que acaba cortando a glicose, né? Tirando esse fosfato, vai fosfatar, vai rolar uma atividade de fosfatase, de remoção de fosfato, e vai transformar ele em glicose, né? Você tira tudo aqui, o resto, e transforma só em glicose, beleza? E aí você vai liberar essa glicose para a corrente sanguínea. Então,
Fechamos essas duas. Agora a enzima desramificadora. O nome é sugestivo, né? O que será que a enzima desramificadora vai fazer? Ela vai tirar as ramificações, né, pessoal? Então, sabe aqueles 3, 4 resíduos que a glicogênio fosforilase não conseguia degradar? Pois então, eles vão ser arrancados daquele local pela enzima desramificadora, eles vão ser arrancados daquela ramificação e colocados em outra cadeia, tá? Então, quando ela é colocada na outra cadeia, agora aquela cadeia está grande, né? E aí a glicogênio fosforilase pode vir de novo e sair quebrando tudo bonitinho. Só que ela nunca arranca todos, tá? Ela não arranca todos os resíduos de glicose que estão ali naquela ramificação. Ela deixa um. Aquele que está envolvido na ligação alfa 6. Ela sempre deixa um. Então vamos supor que tem um carinha aqui, 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 aqui. E aqui a gente tem uma ramificação, né? Ela vai cortar aqui, vai transferir esses 3 para cá. Mas esse carinha aqui, que está na ligação alfa 6, ela deixa. Porque esse aqui, ela própria vai arrancar. Então, ela vem aqui e corta esse último. Só que quando ela corta, ela libera já glicose. Ela não libera, né, glicose 1-fosfato ou alguma coisa do gênero. Ela libera direto glicose, tá? Então, beleza. Agora vamos só revisar o que é isso, né? Que a glicogênio fosforilase ela ataca na extremidade não redutora da cadeia. Pessoal, que raios é uma extremidade não redutora? A gente tem aula de açúcares redutores aqui. Então, você pode voltar lá também se você quiser a coisa mais aprofundada. Mas aqui, ó, pensa o seguinte, quem é a extremidade, só para eu te lembrar quem é a extremidade redutora e a não redutora. A extremidade redutora, você pode chamar de a frente da molécula, é onde está o carbono 1, tá? É aqui, ó, tá aqui a nossa molécula. É esse aqui, ó. É o carbono 1. Essa é a extremidade redutora. E essa partezinha aqui que eu digo que é as costas da molécula, onde está o carbono 4, é a extremidade não redutora. Beleza? Então, aí são as frentes e as costas, digamos assim, tá? Tô brincando com esse negócio de frente e costa, tá? Mas é as frentes e as costas da nossa glicose. E o glicogênio fosfatase, ele ataca aqui, ó. Ele ataca no carbono 4. Por que ele tem que atacar no carbono 4? Porque o carbono 1 está sempre ligado. Aqui está a nossa glicogenina e ela é ligada pelo carbono 1. Ó. Então, o carbono 1 está sempre ligado no da frente. Ele está sempre ocupado. O que a gente ataca aqui, então ele não vai entrar aqui pelo meio. Ele vem aqui pela beirada, pelas costas, digamos assim, da molécula e começa a atacar aqui pelo carbono 4. Aí ele arranca aqui, arranca aqui, arranca aqui, arranca aqui e sai fosforilando tudo. Até os últimos 3, 4 resíduos, que ele não dá conta de fosforilar. Beleza? Então a extremidade não redutora é o carbono 4. Tá? E a extremidade redutora é o carbono 1 que já está ocupado ali nas ligações. Agora vamos ver o que é o mais, né, um pouquinho mais assim intenso, que é o como, mas é bem tranquilo, tá? Eu considero mais fácil do que o da glicogênese. Então tá aqui o nosso glicogênio. O que a gente vai fazer com o nosso glicogênio agora? Tá ali as ligações alfa 6 na ramificação e alfa 4, tá? Todas as lineares são alfa 4 quando tem a ramificação, aquele ponto específico da ramificação, a gente chama de uma ligação alfa 6. Então tá ali, ó, glicogênio fosforilase vem pelas beiradas, ela vai vindo e vai fazendo isso aqui, chop, 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 ela vai liberando a glicose. Beleza, chegou aqui. Os últimos 3 aqui, ó, ela não dá conta de fosforilar, assim como ela também não dá conta de fosforilar os últimos 3 aqui. Eu pintei esses caras de azul só para você ter uma ideia de para onde eles vão, porque agora vai vir a enzima desramificadora, vai pegar esses caras aqui e vai jogar para cá. Por isso que eu desenho aqui, ó, primeiro ela vem, corta aqui, e o que esses caras aqui, esses 3 azuis que sobraram, lembrando, é a mesma glicose. Eu só pintei de azul para você saber quem é quem. Ela joga aqui para essa extremidade. Então, repara que ela jogou para cá, ó. Ela jogou para esse cantinho. E ela deixou esse cara aqui, o alfa 6, tá? Então, vamos por partes. Essa que ele jogou para o cantinho, agora a extremidade cresceu de novo. Não é mais só 3 carbonos. Agora, a nossa glicogênio fosforilase, que a cadeia está grande, pode vir aqui e chop, 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 chop. Até que sobre aqui só 3, 4 no final e ela vai parar de novo, tá? E o que faz com esse cara aqui, esse único que ficou aqui fazendo a ligação alfa 6? Esse aí, a própria enzima desramificadora se livra dele. Ela vem aqui, corta bem aqui, libera ele na forma de glicose, cuidado que é só glicose, não é glicose 6-fosfato. E aí ele pode sair através do transportador GLUT2, tá? Lembrando, isso aqui só acontece no fígado, seu músculo, porque a gente está preocupado aqui é fígado e músculo, tá?
Seu músculo não tem GLUT2, seu músculo tem GLUT4. GLUT4 não vai botar essa glicose para fora, tá? Então aqui teria que ser só aqui é só no fígado, beleza? Show! Então nós temos aqui, pela ação da glicogênio fosforilase, foi liberado o quê? Glicose 1-fosfato. Mas é a glicose 1-fosfato que eu vou utilizar? Não. É a glicose 6-fosfato. Então, para sair de glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato, o que eu faço? Uso a enzima fosfoglicomutase, a mesma lá da síntese do glicogênio, mesma que a gente viu na glicogênese, beleza? É a mesma enzima. Só que lá ela fazia o contrário, ela pegava a glicose 6-fosfato, né, que a glicosinase fez, e transformava em glicose 1-fosfato para ser incorporado na cadeia. Aqui é o contrário, mas faz normal. Beleza. Tenho minha glicose 6-fosfato. O que eu vou fazer agora? Se eu estou falando do fígado, rins e do trato gastrointestinal, eu vou ter um caminho. Músculo é outro caminho, tá? Então vamos lá, ver por esse caminho do fígado dos rins. Isso vai entrar no retículo endoplasmático. Entrou aqui no retículo endoplasmático, a gente vai chegar aqui, vai ter uma enzima, que eu botei a carinha feliz aqui para representar a enzima, que é a glicose fosfatase. Adivinha o que a glicose fosfatase faz? Fosfata, ela arranca fosfato. Então o fosfato sai aqui, ó, saiu aqui o nosso fosfato, bonitinho, e aqui é a glicose livre. Então, ela entrou aqui, só para vocês saberem, ela entrou por um transportador no retículo endoplasmático que a gente chama de transportador 1, e ela sai por um transportador que a gente chama de transportador 2. O transportador 1 aceita glicose 6-fosfato. O transportador 2 só aceita glicose. O transportador 2 deixa a glicose passar, ela vai encontrar um canal GLUT2 e a glicose simplesmente sai do GLUT2. Sai para onde, professor? Sai para a sua corrente sanguínea. Então, aqui estaria um capilar, um vaso sanguíneo, a nossa glicose vem parar aqui e daqui ela vai para todos os tecidos que ela precisa ir. É assim que a gente consegue manter ali, né, sempre uma certa quantidade da nossa glicemia, tá? Agora o músculo, pessoal, o músculo ele para nessa etapa, ele pega a glicose 6-fosfato e joga ela para a glicólise. Músculo não tem a glicose fosfatase no seu retículo sarcoplasmático, lá no seu retículo endoplasmático, ele não tem isso, tá? Ele só vai poder usar essa glicose 6-fosfato para seu consumo próprio. É só glicólise, é o caminho dela. Lembrando que aí ele já economiza uma etapa, né? Porque a gente tinha a hexoquinase que tinha que pegar a glicose e transformar em glicose 6-fosfato. Agora já entrou direto glicose 6-fosfato. Então ele pula a etapa da hexoquinase e já vai para as próximas da glicose, beleza? Mas ele tem que pular essa etapa aí. Então essa aqui só tem glicólise. Então o músculo, gente, isso é uma questão fundamental, fundamental mesmo. Músculo não contribui diretamente com a tua glicemia. Tá? Então você não tira açúcar dos músculos, você não tira glicogênio dos músculos e joga na corrente sanguínea. Isso não acontece. Mas então por que você falou diretamente? Porque indiretamente ele te ajuda. Como? Uma das melhores formas de ajudar é não atrapalhar. Então, o músculo, quando você está numa situação de jejum, ele quebra o próprio glicogênio para parar de ficar puxando o glicogênio da corrente sanguínea. Assim, ele fica autossuficiente por algumas horas, deixando que esse açúcar que está pouco, essa glicose que está pouca, né, vá para o cérebro, para os eritrócitos e outras células que precisam mais. E aí, ele, como ele tem um estoque razoável de glicogênio, ele vai usar esse estoque de glicogênio para não atrapalhar. Para já que tem pouca glicose, ele não vai consumir essa glicose tão pouca que já está na corrente sanguínea. Ou seja, não consegue ajudar? Não consegue ajudar, no sentido de não consegue aumentar a glicemia. Ele não vai conseguir botar a glicose no sangue, não vai. Mas ele pelo menos tenta não atrapalhar. Ele usa o seu próprio glicogênio e deixa essa glicose ser aproveitada aí por outros órgãos, por outros tecidos, tá? Então a gente tem dois caminhos distintos. Fígado, rins e trato gastrointestinal conseguem contribuir com a nossa glicemia, porque eles têm GLUT2 e eles têm glicose fosfatase. Músculo não consegue, porque eles não têm glicose fosfatase no retículo endoplasmático e mesmo se tivessem, o GLUT4 deles só está expresso quando você tem o que? Insulina. E se tem uma coisa que você não vai ter numa situação de jejum, é insulina, né? Pelo menos não deveria ter, senão tem alguma coisa muito errada com o seu corpo, tá? Então não deveria ter. Então você não vai ter esse GLUT4 sendo expresso. Então mesmo que o músculo tivesse a glicose fosfatase, ela não conseguiria sair, porque você não tem o teu transportador, porque ele só aparece no caso do músculo quando você tem insulina, certo?
Então, pessoal, basicamente, esse aqui é o nosso sistema para quebrar glicogênio. Como eu falei, ele é bem mais simples, tá? São só 4 enziminhas que você precisa saber. A glicogênio fosforilase corta pelos cantinhos, não consegue quebrar a alfa 6 e sempre deixa de 3 a 4 resíduos, tá? Não é preciso, tá? Se é 3 ou 4, é sempre entre 3 e 4, qualquer um dos dois. A enzima desramificadora tira esses pedacinhos de 3, 4 que a glicogênio fosforilase deixa e joga eles para outras extremidades, onde finalmente a glicogênio fosforilase pode vir e continuar atuando. A própria enzima desramificadora tira esse último carinha aqui, tá? Que vira glicose sozinho. Muito cuidado que não é glicose um fosfato, como faz a glicogênio fosforilase. Esse cara aqui, a enzima desramificadora, ele é uma hidrolase. Ele não precisa colocar fosfato. Ele simplesmente corta a ligação ali e é isso. Cortou, tá? Então ele libera direto a glicose, que se estivermos falando do fígado, rim, extrato gastrointestinal, ela sai pelo GLUT2 aqui e vida que segue. Beleza, pessoal? Então essa foi a degradação do glicogênio. Eu sugiro, né, que vocês voltem aqui e depois deem uma olhadinha com calma nas enzimas, passem isso com as suas palavras para o seu caderno para melhorar o teu conhecimento aí sobre isso, tranquilo? Só dar aquele pause ali e fazer a sua cópia. Tranquilidade? Então é isso por hoje. Essa aula foi um pouquinho mais rápida e na próxima aula a gente volta para falar de como isso é regulado, como o corpo sabe quando ele tem que fazer glicogênese ou quando ele tem que fazer glicogenólise, como que isso vai acontecer. É a nossa próxima aula sobre regulação do metabolismo do glicogênio e eu aguardo vocês lá. Até a próxima!